Deu uma engordadinha, né, minha filha? Oi, gente, tudo bom? Tô de volta. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre aquelas pessoas que deram uma engordadinha depois dos 20 anos. Gente, é super normal, o metabolismo da gente começa a mudar e a gente começa a comer mais besteiras e viver uma vida menos saudável. Então, a gente sempre tem aquela piadinha de sempre, escutando aquela coisa assim: nossa, Kelly, você deu uma engordadinha, né? Você tava tão diferente. Eu vi umas fotos suas de 2014 que eu não te reconheci. Gente, que pessoa sem noção. Por que a pessoa fala esse tipo de coisa? Olha, eu vou contar uma experiência pra vocês, uma coisa que eu vivo, tá? Eu não quero que vocês levem isso pro lado pessoal. Isso é uma coisa que eu sinto. É o seguinte, eu engordei. E não foi pouco, foi muito. Eu era muito magra quando eu era mais jovem. Porque eu ainda sou jovem. Mas eu era muito mais magra quando tinha 18, 19 anos. Isso é normal. Todo mundo passa por isso. Um período da vida em que a gente engorda. E aí? Existem aquelas pessoas que têm um metabolismo tão rápido que elas não conseguem engordar. Mesmo com o tempo, elas continuam magras. Então, sorte é de vocês. Sorte por quê? Porque vocês não têm que ouvir esse tipo de piadinha. Infelizmente, a pessoa sendo muito magra, ela sofre bullying. Quando ela é muito gorda, ela sofre bullying. Ou se ela tá no meio, ela sofre bullying. Todo mundo vai falar de todo mundo, não tem jeito. A gente tá nesse mundo, tá passando por isso, não tem jeito. Mas eu queria dar um recado para aqueles que ficam falando assim: nossa, você tava tão diferente, você era outra pessoa nas suas fotos de 2014. Eu não era outra pessoa só aqui não. Aqui também, cara. Aqui também mudou. Aqui, no meu coração, também mudou. Então, quando você fala esse tipo de coisa, sabia que você me ofende? Não é porque eu engordei, não. Porque eu sou muito bem resolvida quanto a mim. Eu quero emagrecer, sim, mas pra minha saúde. Porque eu tenho me sentido mal por estar sedentária. Estou sedentária, mas eu não sou sedentária. Eu vou correr atrás do prejuízo. Mas é muito chato. Você é chato. Se você fica falando: ai, você engordou demais. Nossa, cara, você tá muito diferente do que você era. Claro que eu tô diferente. Eu tenho 25. Eu tenho 26 agora. Gente, só pra poder cortar aqui o assunto rapidinho. Por que eu não consigo entender que eu fiz 26 anos? Eu falo pra todo mundo que eu tenho 25. Continuo falando que eu tenho 25. Não tem jeito. Passou dos 20, a gente para de contar, tá bom? Vamos combinar assim? Passou dos 20, parou de contar. Mas voltando ao assunto, quando a gente recebe esse tipo de comentário: ai, você deu uma engordada, tal. Gente, a gente sabe. Você acha que eu não tenho espelho em casa? Você acha mesmo que eu não vi que as minhas roupas aumentaram um número? Qual é? Não faz esse tipo de comentário. Isso é chato. Você tá sendo chato. Você tá sendo desagradável. Você tá me constrangendo. Sabe por quê? Como eu disse, sou muito bem resolvida em relação ao meu peso. Hoje, eu me aceito. Há 2 anos atrás, eu não me aceitava. Eu me olhava no espelho e ficava horrorizada com o que eu via. Quando a gente se aceita, a gente não tem esse problema de: você tá gorda, não sei o que, e ficar mal. Hoje não. Hoje o que você fala não me atinge mais. Mas há alguns meses atrás, alguns anos atrás, me atingia e muito. O que me incomoda hoje é a sem noçãozice das pessoas que pegam uma foto minha de 2014 e querem comparar com o que eu sou agora. Eu sou uma mulher agora, com uma vida diferente. Eu tenho responsabilidades diferentes, eu tenho um pensamento diferente, eu me relaxei, eu casei. O casamento é sim um fator muito, muito, muito importante na questão do que se você vai engordar, se você vai continuar no peso que você tá. Isso faz toda a diferença, porque a partir do momento que você casa, quem cuida da sua alimentação é você mesmo. Mas eu não tô botando a culpa no casamento. Gente, não confundam. A culpa de eu ter engordado é minha, expressamente minha. Ninguém tem culpa. Não foi o meu marido que me alimentou demais. E olha que ele me alimentou demais. A gente comia muito lanche. A gente come, mas ninguém precisa saber. Então, como eu tava dizendo,
Não é porque eu comi demais, não é porque porque alguém me deu comida demais, ou porque faltou comida saudável na minha casa. Não, foram as minhas escolhas. Então, tudo que eu passei foi minha escolha. Mas não dá a você, coleguinha que tá aí me assistindo, o direito de falar esse tipo de comentário que vai me ofender de forma ofensiva. Porque ninguém fala, nossa, Kelly, você deu uma engordadinha, hein? Ninguém recebe esse comentário como eu vou dizer, como uma coisa boa. Alguém que tá falando uma coisa boa pra você. Tipo assim, Kelly, você deu uma engordadinha, hein? Ficou bonita, hein? Ó, mentira. Quem fala isso tá mentindo. A pessoa, quando ela chega a falar do seu peso, ela tá querendo te alertar, porque você engorda demais, ou isso normalmente quem faz é a família. A família fala pro seu bem. Mas uma outra pessoa que fala alguma coisa desse tipo, ela não tá falando pro seu bem, ela tá falando pra te agredir. Isso é fato. Quem falar que não é mentira. Pessoas que se importam com você, elas não vão no seu ouvido ou na frente dos outros e falam assim, não, mas ela engordou pra caramba. Não. Ah, porque eu sou amiga e fala sinceramente. Falar sinceramente é no particular. O sincero não é na frente das pessoas, porque ninguém precisa saber o que o outro tá ser corrigido na frente de ninguém. Você não pode corrigir ninguém na frente de ninguém. Isso é feio. Isso faz mal pro seu amigo. Se você ama o seu amigo e diz que fala sinceramente com ele, fala no particular. Se você tem uma dica para dar, fala no particular. Aprendam a falar no particular, para de falar na frente dos outros. Isso faz mal. Gente, estou falando como uma pessoa que sofre com isso diariamente. Tem lugares que eu evito de frequentar porque eu recebo as mesmas piadas toda vez. Como que alguém lida com isso? Alguém tem que ter... A pessoa que lida com isso, ela tem que ter um psicológico tão forte a ponto de escutar, dar uma risadinha e não levar isso pra casa. E falar pra mim, gordinha linda que tá aí assistindo esse vídeo, vai dizer que você nunca chorou por ter escutado alguma coisa assim? Ah, qual é? Eu sou sua amiga. Fala pra mim. Nunca chorou quando ouviu uma coisa desse tipo? Até mesmo de quem você ama. Dependendo de como a pessoa diz, dói. Imagine por alguém que você não conhece. Ou assim, alguém que você não tem intimidade. Cara, já passei por várias situações. E as pessoas não entendem que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que tem que ser falado. Se você quer falar pra ajudar, pra acrescentar, então fala no particular. Fulano, seria bom você dar uma olhadinha no seu peso, pra ver se você não tá, se você tá saudável. Dá uma dica no particular. Aprendam a palavra particular. Particular. Por favor. São quatro sílabas. Particular. Por favor. Não fiquem falando na frente das pessoas. Isso constrange qualquer um. E outra, que é uma coisa que eu detesto, que as pessoas continuam fazendo. Onde eu chego, eu e o meu marido engordamos. O meu marido também deu uma engordadinha. Ele era muito magro. Quem conhece o Iago sabe que ele era super magro. Muito magro mesmo. E ele deu uma engordadinha. Normal. Um homem, que agora vai fazer 29 anos, deu uma engordadinha. Passou-se 5 anos que nós nos casamos. Então, era normal que fizesse diferença. Ele não ia ficar com o mesmo corpo que ele tinha quando tinha 23, que foi quando eu conheci. Então, as pessoas chegam no Iago, porque ele tá com a barriguinha maior, chega e bate na barriga dele. Gente, eu fico pra morrer quando isso acontece. Porque as pessoas não fazem isso como uma brincadeira. Fazem de modo pra ofender ele, pra fazer ele ficar mal. Bate na barriga dele, tipo assim, engordou, hein? Poxa, cara, não faz isso. Você que tá me assistindo, que faz esse tipo de coisa, entende. Isso não é legal. Isso não tá fazendo bem pra ninguém. Vamos supor, vamos colocar de outra forma. Não vou falar agora do peso, vamos falar de outra coisa. Vamos supor que você é calvo. Tem uma falha assim no cabelo. Alguém chega, olha por cima da sua cabeça assim, ó. Fala, e lá, tá ficando careca. Você vai ficar feliz? Ou vai entender isso como uma coisa que foi só pra te dizer, tá ficando careca aqui. Vai? Não vai.
Ou então você começa a emagrecer, fica magro, muito magro. A pessoa fala o quê? Que isso, fulano? Tá doente? E aí? É legal? Não é legal. Então cuidado com o que você fala. Às vezes você magoa uma pessoa por uma coisa tão boba. Porque tem gente que não tá tão forte pra escutar esse tipo de piada. Eu hoje levo isso tudo na esportiva. O Iago nunca se importou. Eu que me importo por ele. E tá errado. Se ele não se importa, tá tudo bem. Mas eu me importo. E eu não gosto que as pessoas façam esse tipo de brincadeira com ele nem comigo. A brincadeira é, por exemplo, pega uma foto minha, me compara com há 6 anos atrás. Nossa, Kelly, você era outra pessoa. Sim, é. Escuta aqui, eu era outra pessoa. Agora, eu sou uma mulher formada, uma mulher que cuida da sua casa, uma dona de casa, uma mulher que trabalha fora, uma mulher que se cuida, que se relaxou um pouco por que essa coisa, essa transição de mamãe dava comida, fazia comida saudável, eu comia direitinho, e quando eu me mudei, tive a liberdade de escolher o que eu podia comer. Quando eu morava com os meus pais, a minha mãe regulava minha alimentação. Agora, quando morando sozinho, logo que a gente morou sozinho primeiro, a gente quis comer de tudo. Então a gente se descontrolou. O meu vilão, que ainda é o meu vilão, o refrigerante, era... Todo dia tinha que ter. Se não tivesse refrigerante, eu não tomava, eu não comia direito. Porque quando eu era solteira, eu não comia essas coisas em casa. Então eu comecei a me descontrolar. Fora que eu tenho ansiedade, fora que eu tenho outros problemas que me fazem mal. Então automaticamente foi agregando várias coisas. Isso te dá o direito de falar da minha vida? Isso te dá o direito de falar do meu peso? Então, colega, por favor, vamos encerrar esse vídeo numa boa? Não faz mais isso com ninguém. Não faz esse tipo de brincadeira. Quando você pensar em fazer uma brincadeira dessa, é a mesma coisa de... Você tem que comparar isso a mesma coisa de chamar a pessoa de gorda na cara dela. Tem gente que leva... Hoje as pessoas, elas têm aquela coisa do... Ah, eu sou gordo mesmo. Não me chama de gordinha, me chama de gorda. Tem gente que gosta desse tipo de coisa, assim, não como ofensa, porque ser gorda é característica, não é ofensa. Não pode ser. Tem a pessoa alta e a pessoa baixa. A pessoa gorda e a pessoa magra. É uma característica. Não é uma ofensa, não pode ser. Ah lá o gordo. É a mesma coisa de dizer, ah lá o alto. Não pode ser uma ofensa. Gente, na hora que vocês entenderem isso, vocês vão parar. Vão entender que esse tipo de brincadeirinha não é legal. Porque se fosse uma brincadeira, ah lá o alto, ah lá o altão. Tá ofendendo ele em alguma coisa? Não, a pessoa é alta. Se você falasse, ah lá o gordo, como uma característica, como se isso não fosse uma ofensa, talvez hoje a gente não teria gordofobia. Não? E não vem falar que esse papo não existe, porque existe sim. É só você começar a entender do jeito que você fala, ofende sim. Então, fica a dica. Não ofenda as pessoas. Pense antes de falar. Pense antes de fazer uma brincadeirinha. Você pode estar magoando alguém. Pode estar fazendo a pessoa ir pra casa chorando. Porque muita gente não enfrenta aquilo ali na hora. Vai enfrentar depois e sozinho. Então, se você é esse tipo de pessoa tóxica, que fica... Ah, não sei quem, engordou. Guarda pra você, cara. Guarda pra você. Tem coisas que você não precisa falar na frente das pessoas para denigrir ninguém. Se você tá falando, você tá querendo ofender aquela pessoa. E se você quer ofender, você não ama aquela pessoa. E se o seu comentário é pra ofender, tá dispensado, viu? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos, comentar aqui embaixo se você se identificou em algum momento desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Um beijo e a gente se vê, hein? Me aguarde.